Galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos vídeo correção de ciências da atividade da semana passada, tá bom? Do dia 24. Vamos à página 43. Peguem lá livro, lápis e borracha para fazermos a nossa correção. Vamos lá? Quem não pegou, pausa o vídeo, vai lá, pega rapidinho e volta pra gente começar. Vamos lá, página 43, quinta questão. As fotos abaixo estão fora de ordem. Indique a sequência correta em que deveriam ser colocadas para revelar como se dá o amadurecimento de um fruto. Vejam aí, é a vagem do feijão. Então, nós temos aí 3 quadradinhos. E nós vamos ter que colocar a sequência correta do desenvolvimento, né? Aí, nós temos a florzinha. Tudo começa pela flor, então, ok, esse aqui é o primeiro. Nós temos depois a vagem, já grandinha, e no terceiro a florzinha com a vagem. Então, vejam, esse aqui é o segundo, né? E depois a vagem já prontinha, sem a florzinha, porque a florzinha seca e cai. A terceira. Essa é a sequência correta, certo? Sexta questão. Observem as imagens de alguns frutos abertos. Indique com setas a casca, a polpa e as sementes. Veja o exemplo. Temos aí o exemplo da goiaba. Foi identificada a casca, a polpa, a semente, né? A casca é a parte que recobre o fruto. Nós temos a parte interna que polpa e no meio as sementes. Ou pode estar misturadas também no meio da polpa, certo? Então, nós temos o pêssego. Vocês teriam que colocar casca, polpa e semente para o pêssego, o abacate, a melancia e nós temos aí a vagem. Quem colocou polpa para a vagem? Alguém colocou polpa? Quem colocou vai precisar apagar, porque na vagem não tem polpa, certo? Vocês vão indicar somente casca e sementes. Casca, a parte que está cobrindo, né? Envolvendo as sementes. Somente, não tem polpa. Então, quem colocou polpa, apaga. Tá legal? Na página 44, nós temos um resumo, uma síntese do que nós já estudamos, né? Falando sobre os seres vivos, a questão do desenvolvimento, reprodução do animal e do vegetal, certo? Vamos lá para a página 45, primeira questão. Indique com números de 1 a 4, a sequência que revela o desenvolvimento do fruto da berinjela. Bem parecido com essa questão anterior aqui, né? Vou colocar aqui embaixo, tá? Um formato aqui, como está no livro, para que vocês não atrapalhem aí a correção. Então, vejam. Nós temos aí, no primeiro quadradinho, uma berinjela verde, no segundo, uma berinjela roxa, abaixo só as folhas, né, do pé da berinjela e no último a florzinha da berinjela. Então, qual é a sequência correta? Ó, primeiro o vegetal lá sem a planta, né? Sem a flor. Depois vem a flor, né? Com seus órgãos masculinos e femininos, esperando a polinização. Depois, após a polinização, surge o fruto. Que aí, ó, a berinjelinha verde, e depois ele cresce, aquela florzinha seca, porque ele vem da flor, e o fruto maduro. Essa é a sequência correta. 3, 4, 1 e 2, certo? Segunda questão, vocês teriam que responder no caderno. Vejam que tem uma páginazinha, né? A tia já explicou. Então, coloquem lá. Tia, já sabemos, mas a tia vai repetir mais uma vez, que não custa nada. Vocês vão colocar a data da aula, a página do livro, o número da questão, copia a questão e responde. Vocês teriam que fazer um texto pequenininho, um resuminho, explicando o que é metamorfose, que nós já estudamos, né? Bem legal, bem fácil. E dar exemplos de seres vivos que nós já estudamos, que passam pelo processo da metamorfose. Eu deixei 2 videozinhos para vocês assistiram? Da borboleta e do bicho da seda, tá bom? Então, vocês podem também citar outros que passam por esse processo da metamorfose, certo? Na terceira questão,
nós temos assim: as imagens abaixo mostram seres vivos quando adultos e quando filhotes. Indique o ser vivo representado e o estágio da vida em que ele está. Então, vocês vão dizer o nome do ser vivo e vão dizer se ele está na fase adulta ou como filhote, certo? Então, nós temos aí, ó, primeiro nós temos o sapo. E ele está na fase, ele é um adulto aí. Adulto, um sapo adulto. Ao lado nós temos uma borboleta. Ela é adulta. Abaixo nós temos um girino. Girino é o filhote do sapo, né? Então, ele é um filhote. Girino, filhote. E nós temos ao lado aí uma lagarta. A lagarta, ela é o estágio, são alguns estágios anteriores da borboleta, né? Se a borboleta ela está no estágio de adulta, a lagarta é o filhote, porque ela vai passar pelo processo que ela vai ficar dentro do casulo, né? É uma polpa, depois ela vai romper e vai se transformar na borboleta, né? Então, a lagarta é filhote. Repetindo, quem não viu o vídeo, vai lá e assiste nas aulas anteriores, tá? É legal. Ou procura outro no YouTube, né? Tem vários vídeos, certo? Sobre metamorfose, tá? Filhote. Deixa eu virar um pouquinho, né? Que saiu um pouquinho da câmera, ó. Então, sapo, adulto, borboleta, adulta, girino, filhote, lagarta, filhote. Vamos lá para a página 46, que fala sobre a questão da energia nas cadeias alimentares, né? Nós estudamos o fluxo da cadeia alimentar, que tudo inicia lá no vegetal. E lembrando, vegetal, como é que ele se alimenta? Qual é o alimento dele? É a fotossíntese, ele produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. E qual é o principal elemento? A luz do sol, né? Sem a luz do sol não ocorre a fotossíntese. Então já é uma dicasinha sobre essa questão da energia. Então vamos complementar essas questões aqui embaixo, né? Tem uns tracinhos e nós vamos ver quais são as palavras que vão se encaixar aí para a gente complementar o texto. Vamos lá acompanhar a leitura aqui do último parágrafo, que nós vamos complementar. Vocês já fizeram a leitura e agora vamos só para a parte do complementar. Em síntese, quer dizer, em resumo, podemos então dizer que a principal fonte de energia dá para ver bem. De energia para a maioria das cadeias alimentares é a luz do sol. Sol com letra maiúscula, certo? O elo dos produtores, quer dizer, essa união, né? Dos produtores, então complementem aí, produtores. Coincide com o ponto máximo de disponibilidade de energia em uma cadeia alimentar. E na medida em que flui nas cadeias alimentares e vai sendo consumida, as energias vão sendo consumidas. Um vai produzindo energia para o outro, então existe um consumo de energia, né? Consumida. A energia disponível, ela após ela, sempre vai diminuindo. Então, vão sendo consumidas, então a energia vai sendo diminuída, certo? Agora, nós encerramos a correção e também encerramos essa unidade, certo? Lá na página 48, tem um resumo, né? Um resuminho do que nós estudamos. Então, vamos lá. O que vocês aprenderam nessa unidade? Ó, descobriu do que os seres vivos se alimentam, estudou algumas cadeias alimentares e as representou, compreendeu o que é extinção e o que pode ser feito para evitá-la, aprendeu a relação entre reprodução e extinção,
pesquisou como ocorre a reprodução e desenvolvimento de alguns animais, aprendeu como ocorre a reprodução das plantas com flores, certo? Então esse aqui é um resuminho de tudo que nós já estudamos nessa unidade. E no próximo vídeo nós vamos para um novo assunto, tá bom?